Tomar 3, 5, 7 ou 12 suplementos de forma conjunta sem saber como nem porquê pode ter graves consequências. Quais? Redução da eficácia, mais efeitos colaterais ou até risco à saúde. No vídeo de hoje eu explico interações pouco conhecidas entre suplementos frequentes para que você as leve muito em consideração ao elaborar seu plano de suplementação. Creatina e cafeína primeiro. Pouco esforço é necessário para descrever esses dois suplementos. A creatina é possivelmente o suplemento mais popular no mundo do fitness, esporte e saúde recentemente. Mas a cafeína a supera por ser uma das substâncias mais universalmente consumidas em todo o mundo. Então, a concorrência das duas é muito frequente, simplesmente por sua prevalência de consumo. Acontece algo se eu tomar cafeína e creatina juntos? Bem, foi isso que os autores dessa revisão sistemática buscaram descobrir. Alguns dos estudos coletados indicavam que o consumo crônico de creatina e cafeína poderia reduzir o efeito ergogênico da creatina. Ou seja, a cafeína interferiria, por assim dizer, nos benefícios da creatina sobre o desempenho. E deve estar se questionando por que isso, Boja? Embora não esteja muito claro, parece que eles têm efeitos opostos na relaxação muscular, ambos favoreceriam o desconforto gastrointestinal no contexto de exercícios de alta intensidade. E finalmente, que uma tem um efeito diurético e a outra, a creatina, ajuda a reter água intracelular. Isso é importante, pois a retenção de água intracelular parece melhorar a mecânica contrátil do músculo e ser um dos mecanismos pelos quais a creatina faz seu efeito. Em qualquer caso, parece que em alguns aspectos o mecanismo de ação da creatina e da cafeína são opostos, o que é corroborado neste recente ensaio em que atletas receberam creatina e cafeína para avaliar melhorias no desempenho cognitivo e físico. Depois de 7 dias, aqueles que coingiram cafeína e creatina melhoraram o desempenho cognitivo nas tarefas propostas, mas não o desempenho físico. A mensagem para levar para casa é: se o que você busca é o máximo desempenho e você se suplementa de forma crônica com creatina, não tome cafeína todos os dias. Por quê? Parece que pode haver certa interação entre o consumo crônico de cafeína e o consumo de creatina, apesar de não haver consenso em todos os estudos. Cálcio e magnésio. O cálcio é um mineral no qual se coloca muito ênfase, especialmente na mulher pós-menopausa. Também em mulheres em idade fértil que por algum motivo estão em menor área ou em pessoas com um problema de absorção intestinal. O que dizer do magnésio? Vocês perceberam a importância dele e muitos de vocês já o têm como um suplemento diário. Ele auxiliou vocês a descansar melhor, recuperar os músculos e regular a pressão arterial. Em qualquer caso, o que você precisa saber é que ambos competem pela sua absorção intestinal. Significa que uma maior concentração intestinal de cálcio implica em menor absorção de magnésio. Então parece razoável não tomar ambos os suplementos juntos. Separá-los por cerca de 2 horas é suficiente para evitar a interação. E note que existe uma relação muito interessante para a saúde entre ambos os minerais, que devemos ingerir de forma equilibrada e em uma proporção aproximada de 2:1 para cálcio e magnésio respectivamente. O que este estudo nos explica é que o consumo de muito magnésio quando a ingestão de cálcio é baixa é prejudicial para a saúde, enquanto o contrário, alta ingestão de cálcio com baixo consumo de magnésio também é. De fato, eles postulam que o fato de a suplementação com cálcio aumentar o risco cardiovascular em alguns estudos depende de um baixo consumo de magnésio nesse perfil específico de paciente. Ou seja, deve existir certo equilíbrio na ingestão de minerais, o que é fácil de conseguir em uma dieta não processada, mas pode se tornar difícil quando nos afastamos desse padrão, que é o mais comum, aliás. O zinco e o cobre, outro par mineral conhecido, apresentam uma dinâmica similar. Embora o cobre seja menos usado, o zinco é um suplemento muito comum para fortalecer o sistema imunológico ou a produção de testosterona. O cobre é um elemento traço essencial e sua deficiência severa pode levar a anemia, leucopenia e trombocitopenia. Ou seja, seu corpo pode não ser capaz de produzir corretamente as 3 células sanguíneas, glóbulos vermelhos, brancos e plaquetas. De qualquer forma, essa deficiência é muito rara de se encontrar. Como se desenvolve a interação entre os dois? Pois é um problema de absorção também. O zinco em altas doses reprime a absorção do cobre. E isso leva a um problema chamado deficiência de cobre induzida por zinco. Como se resolve o problema? Suplementando-se com ambos ao mesmo tempo em quantidades adequadas ou garantindo que a suplementação com zinco seja temporária. Ou seja, não há problema em tomar um suplemento de zinco pontualmente durante 1 ou várias semanas, pois não haverá tempo para esgotar as reservas de cobre. No entanto, quando a suplementação se torna crônica por qualquer motivo, então é necessário levar isso em consideração. Vitamina K e anticoagulantes. Esta é uma das interações medicamento-suplemento que podem ter maiores consequências para a saúde dos pacientes.
Como você sabe, existem medicamentos chamados anticoagulantes que se opõem aos processos naturais do seu corpo para gerar uma cascata de proteínas de coagulação que podem gerar um trombo. O risco e efeito colateral mais claro e direto deste grupo de medicamentos é muito fácil de entender: o sangramento. Se excedermos a dose com os anticoagulantes, esses pacientes podem sangrar facilmente. E você dirá, como agem os anticoagulantes, como o acenocumarol ou a warfarina? Pois eles também são chamados de antivitamina K, e isso é crucial. Por que eles são chamados assim? Veja bem, precisamos da vitamina K para poder coagular o sangue e esses medicamentos anulam a ação da vitamina K necessária para formar alguns dos fatores de coagulação. O que ocorre se ignorarmos essa relação, tomarmos esses remédios e nos suplementarmos com altas doses de vitamina K por acreditarmos que é benéfica para o osso ou coração, os anticoagulantes perdem parcialmente a eficácia. Se foram receitados após uma trombose venosa profunda, um infarto ou uma coagulopatia, imagina-se que não seja bom isso ocorrer. Na realidade, nesses pacientes, até a alimentação é regulada, evitando-se alimentos com alta concentração de vitamina K, geralmente presentes em vegetais de folhas verdes, limitados na dieta. Felizmente, outros anticoagulantes mais modernos não dependem da ação da vitamina K e escapam dessa interação tão problemática. Ferro e cálcio. A deficiência mais prevalente em todo o mundo é a de ferro. Por outro lado, tanto os sais de cálcio quanto o cálcio que encontramos nos laticínios reduzem a absorção do ferro não REM, aquele que encontramos em fontes de origem vegetal, o que é problemático porque tanto crianças quanto mulheres em idade fértil são as mais propensas a ter deficiência de ferro e, ao mesmo tempo, aquelas populações às quais mais incentivamos a aumentar a ingestão de cálcio. Os primeiros pelo crescimento, as segundas pelo cuidado do osso, embora isso seja mais verdadeiro na perimenopausa. Então, o que eu faço se tenho que tomar os dois? Bem, separá-los pelo menos 2 horas. É simples, não tome seu suplemento de ferro com as refeições, especialmente se estas incluírem laticínios, cereais, café ou chá. No final, como existem muitos inibidores diferentes de absorção do ferro não REM, o melhor é separar os suplementos de ferro das refeições e tomá-los em jejum. Tomar o ferro em jejum, altas doses de vitamina D e cálcio. A vitamina D e o cálcio são 2 micronutrientes que costumam ser tomados juntos por razões óbvias. A vitamina D é necessária para esta absorção intestinal de cálcio, portanto, a princípio, a coingestão potencializaria seus benefícios sobre o osso. No entanto, existem alguns estudos recentes que encontram mais risco de eventos cardiovasculares naqueles que se suplementam com ambos juntos, especialmente em doses altas. Estudos associaram a ingestão de cálcio e vitamina D ao risco elevado de litíase renal, que geralmente não te matarão, é um problema que pode piorar a qualidade de vida. Esse aumento do risco cardiovascular do qual falamos só é encontrado em algumas pessoas e em alguns estudos. Então temos que nos perguntar o que determina se uma alta ingestão de cálcio e vitamina D é prejudicial ou é benéfica. Pois esses autores apontam que se trata do status de magnésio no seu corpo. Em geral, quanto mais magnésio, mais saúde cardiovascular. Isso é claro na maioria dos estudos. Conforme a imagem, mais magnésio ingerido, menor a calcificação arterial. De forma interessante, o magnésio se comporta como um bloqueador natural dos canais de cálcio e daí suas propriedades antihipertensivas. O que cada vez mais autores afirmam é que, para que a suplementação com cálcio e vitamina D tenha um efeito benéfico e não prejudicial, precisamos de um bom status de magnésio. Isso pode ser obtido com alimentos ricos em magnésio, como vegetais, ou por suplementação, como o bisglicinato de magnésio, que uso há bastante tempo. Se recorda, era igual com o magnésio e a vitamina D. Tomar altas doses de vitamina D e também de cálcio em um contexto de baixos níveis de magnésio diminui ainda mais a concentração de magnésio dentro de nossas células, porque precisamos de magnésio para metabolizar e fazer uso da vitamina D. Pois bem, parece que esses baixos níveis ou esse baixo consumo de magnésio também teria um efeito modulador negativo nas potenciais consequências de tomar cálcio e vitamina D a altas doses. Conclusão: se você vai se suplementar com cálcio e vitamina D, garanta uma boa ingestão de magnésio pelos meios necessários, dieta ou suplementação. Como você vê, se suplementar corretamente não é tão simples quanto assistir a um vídeo e começar a tomar o que você acha. Requer certo planejamento, conhecimento de fisiologia, de interações medicamentosas e, acima de tudo, das suas circunstâncias clínicas específicas. Lembre-se que você tem à disposição a consulta online caso precise de uma abordagem mais personalizada. Agora sim, agradeço por ficar até o final do vídeo, pela sua inscrição e apoio ao canal. Forte abraço, até o próximo, continuaremos empoderando.